E agora entramos na segunda temporada do anime Maogakuin no Futeki Goucha. A história começa com um deus pai celestial, Nouzgalia, dizendo que escolheu o útero da grande espírito mãe Leno para receber o filho dele. Ela recusa, mas ele diz que isso já foi decidido pelos deuses. Ela tentou atacar, mas ele diz que ela deve apenas obedecer, pois as ordens de um deus são absolutas. Dito isso, ele força o poder da Leno contra ela mesma, e quando ele iria a engravidar com uma criança divine, o Anos Voldgold aparece usando seu famoso Jill Grace no deus, e logo em seguida acerta o peito dele. O deus tenta ir contra o poder do demônio da tirania, usando seus comandos divinos para se manter vivo. No entanto, o Anos o fez virar pó, pois essa parada de poderes divinos são fracos diante do poder dele. Feito isso, o Anos designou o seu braço direito, o tal do Shin Reglia, para cuidar e proteger a espírito mãe Leno. A sós com o Shin, ela diz que não precisa de ajuda, e ao ouvir isso, o cara ameaça tirar a sua própria vida se ela não precisar dele. Então a espírito mãe acaba permitindo a presença dele e a protegendo. Sozinha com o Shin, ela finalmente pôde relaxar e até mesmo tirar uma soneca. Na época, o Anos deu todo o seu poder para criar uma barreira que separava o mundo, e mesmo após o seu mestre deixar de existir, o Shin continuou protegendo a espírito mãe. E em meio a um ataque de bestas mágicas no lar das fadas, o Anos apareceu em uma versão pequena. Depois disso, a cena corta para o Anos atual, se reunindo com seus amigos, e como sempre, ele usa suas habilidades para avaliar até mesmo os laços no cabelo da Sasha. Logo em seguida, todos ficam comentando sobre o relacionamento do Lei com a garota que parece estar namorando com ele. Após o bate-papo agradável, todos vão para a sala de aula, e lá vemos que o Anos ainda é menosprezado pelos seus colegas de classe, e a partir de agora, alguns estudantes da academia de heróis vão estudar com os demônios, e obviamente tinha que ser aquela garota que o Anos transformou na própria magia dele. Além dessa novidade, um novo professor é designado para dar algumas aulas a todos. O nome do cara é Erdomeide, e ele é um demônio há mais de 2000 anos, e em frente a todos, ele disse que o verdadeiro rei demônio é o Anos, e até mesmo fez todos se curvarem ao nosso protagonista. No entanto, o Anos disse que o mundo agora está em paz, e que os demônios não precisam mais de um rei. Por isso, se ninguém quiser o reconhecer, por ele tá tudo bem. Dito isso, ele disse que o disfarce do deus pai celestial Nouzgalia estava péssimo, mas o Erdomeide desfaz o seu disfarce e tenta dizer a todos que o Anos é uma existência que prejudica a ordem natural dos deuses. Nesse momento, alguns alunos dizem que os deuses não existem, lançando um olhar agressivo para o Nouzgalia. Nesse momento, os alunos começam a ser enforcados por um poder que elimina quem tenta ser hostil contra um deus. Então, o Anos diz para o deus não envolver os alunos nisso, e pelo cara continuar com a maldade e ainda dizer que se ele morrer, o mundo irá acabar, o Anos puxa a sua espada da destruição e elimina o deus. Feito isso, ele revive o cara novamente e sela 90% do poder dele. E o Anos agora só é capaz de agir com tamanha moderação, pois esse mundo pacífico o ensinou a ser assim. Após solar facilmente esse deus, o Anos ainda o forçou a continuar dando aula para os alunos. E agora a preocupação do Anos e todos não é o fato de ter um deus dando aula para eles, e sim o que o deus disse antes de tentar eliminar os alunos. Ele disse que o receptáculo do filho de Deus iria despertar e o eliminar. Então o Anos resolveu ir mandar o Mel Reis investigar isso para ele. Quando o Anos partiu, os seus amigos decidiram procurar esse receptáculo do filho de Deus por conta própria mesmo. Depois disso, do lado de fora, o Lei estava sós com a Misa, e nesse romance dos dois, eles estavam prometendo cuidar um do outro. E quando os dois deram um beijinho, o Lei sentiu a presença de alguém o observando. Ao ser percebido, o cara aparece e diz que veio entregar uma mensagem da família da Misa. Nesse meio tempo, vemos o Anos dizendo para o seu clube de fãs que ele deseja elas cantando para todos os demônios que o rei do demônio Anas Voldgold é o verdadeiro rei demônio da tirania que voltou à vida. Do nada, o Anos recebeu uma ligação mágica da Sasha, dizendo que um estudante foi atacado na academia, e de acordo com o cara, a professora Menou foi sequestrada. Felizmente, antes de tudo acontecer, ele lançou um feitiço de rastreamento no inimigo. Agora, a Misha e a Sasha vão atrás desse inimigo, acreditando que elas podem o derrotar graças ao treinamento que elas fizeram com o Anos. Já o nosso protagonista, ao chegar no Mel Rei, se deparou com ele morto, e o cara que fez isso está vivo aí há mais de 2000 anos, e por não poder derrotar o Anos, ele deseja derrotar o nosso protagonista em uma batalha de inteligência. Ao mesmo tempo que isso estava rolando, aquele cara que veio trazer uma mensagem do pai da Misa foi lá e meteu uma espada no peito da garota, dizendo que ele recebeu ordens do rei das maldições para pegar a origem da garota. E agora, o desafio de inteligência que o cara na frente do Anos está propondo é que o nosso protagonista descubra quem é o receptáculo de Deus entre os seus subordinados. Daí, graças ao grande esforço do inimigo para propor esse desafio, o Anos resolveu aceitar. Basicamente, para vencer, o Anos precisa descobrir quem ele acredita que é o filho de Deus, e o inimigo vai confirmar se isso é verdade ou não. Nesse jogo, o Anos terá direito a dar 18 palpites, e o perdedor desse desafio não poderá usar seus poderes mágicos por 5 segundos. As regras do jogo são bem básicas, sendo a de não poder desistir, não poder chorar e também não pode tentar distrair o outro peidando. E mesmo esse desafio sendo difícil, o Anos diz que não vai perder, e então os dois formam um pacto usando os Eight. Assim, nenhum deles vai poder fugir dessas condições. O jogo se inicia e do lado da Misa, vemos que esse inimigo foi ordenado a levar a origem da Misa. O Ray pergunta o porquê dele querer fazer isso, então o cara disse que é porque ela é uma criança nascida para o grande espírito
espírito Leno, sendo a Misa a portadora da origem que pode controlar todos os espíritos. O Ray perguntou como esse cara na frente dele conseguiu metade dessa espada mágica. Nisso, a cena corta para Eleanor, que está enfrentando um inimigo bem complicado. Ele tinha feito seus próprios amigos de marionetes, mas a Eleanor cancelou essa magia dele. Para piorar tudo, o inimigo queria pegar a garotinha ao lado da Eleanor e a dissecar, pois ele acredita que ela é o receptáculo para receber um deus. Ao ouvir isso, a Eleanor promete nunca perdoar esse cara que eu mesmo nem sei o nome. E seguindo com os suspeitos a serem esse receptáculo divino, vemos que a Misha e a Sasha também estão sendo confrontadas, mas elas não acreditam que um deus possa ter criado elas. Então, o Anos iniciou seu primeiro palpite, dizendo que o Filho de Deus é um dos subordinados dele. O seu inimigo diz que está correto, mas o Anos sabe que essa poderia ser a única mentira que o inimigo pode contar nesse desafio. Então, ele usa mais alguns palpites para ver se esses realmente são um filho de um deus. Mas a mentira do inimigo pode ser para qualquer coisa, e o inimigo até mesmo se vangloria por isso, dizendo que isso é um duelo de intelecto. Por isso, ele não pode ser tão previsível. Após ele falar isso, vemos a batalha do Lei contra o inimigo se iniciando, e o inimigo está usando um escudo apelativo que pode destruir a origem da pessoa. O Lei tenta destruir o poder desse escudo, mas ele acaba destruindo sua própria origem. Do lado da Eleanor, o inimigo volta a usar magia de zumbi, e para piorar, ela não pode os eliminar, senão seus amigos realmente vão morrer. Por isso, ela é obrigada a fugir e procurar uma maneira de acabar com a magia do inimigo sem atacar seus amigos. Eles vão para o lado de fora do lugar, mas o inimigo usa uma magia que começa a sugar a energia das pessoas em uma certa área, decretando assim um fim para elas. Do lado da Misha e da Sasha, a inimiga está usando a espada do ilimitado para atacar as duas. Tudo isso de uma maneira que elas mesmas não estavam entendendo. Em resposta, as duas irmãs começaram a usar suas habilidades juntas para enfrentar, mas a inimiga sozinha consegue pressionar as duas, conseguindo até mesmo causar um dano não fatal na Sasha. Além de a golpear, a inimiga também selou os olhos da destruição dela. Do nada, a Misha tenta assegurar, mas a inimiga é forte o bastante para se soltar e a golpear de volta. De volta ao Anos, ele estava tentando desvendar um mistério por trás do Filho de Deus, e mesmo sendo pressionado pelo inimigo que montou um jogo muito interessante para o derrotar, o Anos ainda estava se divertindo com isso. No entanto, ele percebeu que o inimigo estava roubando para mentir sobre os palpites dele. Por isso, o nosso protagonista resolveu interromper o jogo, resultando na sua magia selada por 5 segundos. No entanto, mesmo tendo sua magia selada, o nosso protagonista não deixa de ser um personagem invencível. Pelo menos, o inimigo pensou ter conseguido eliminar o Melrhaze. No entanto, o Anos já havia usado seus hacks para o salvar. Assim, o recomeço com a vitória dos nossos personagens principais se inicia. Primeiro, a Misha recria o castelo de Deusgate, se tornando uma personagem apelona sozinha. Já o Lei não morreu, pois ele tem várias origens, sendo ele o próprio grande herói. E no lado da Eleanor, ela usa magia para obter poder através da emoção dos seus parceiros. Tudo isso para obter uma grande quantidade de magia e atacar diretamente o inimigo. O Lei acertou o inimigo bem no meio do peito, e a Misha, com seu castelo de Deusgate, congelou a sua inimiga e a transformou em um pedaço de gelo. Após derrotar seu inimigo, o Lei foi o matar, mas o inimigo mesmo se matou para reencarnar. Já a Eleanor, após derrotar o inimigo, usou uma magia para fazer os seus amigos voltarem ao normal. E voltando para o Anos, vemos que ele não salvou o Melrhaze, e sim criou uma pseudo-origem para ele. E tudo isso foi feito no primeiro instante em que ele viu o Melrhaze sendo fatalmente atingido pelo inimigo. Resumindo, o duelo de intelecto já havia sido perdido pelo inimigo desde o início. Ao descobrir isso, o inimigo tenta se suicidar, mas o Anos o revive como um passarinho que só pode contar verdade. E assim, ele descobre que o objetivo desse inimigo foi apenas reduzir o poder de combate do Anos, eliminando o Melrhaze. E esse ataque só aconteceu pois o povo de Azation ainda acredita e teme a existência do Avos de Uravia. E para resolver isso, o Anos começa a discutir com o Melrhaze algumas ideias para resolver esses problemas sem desencadear uma nova guerra, como talvez anunciar para todos que o Avos de Uravia é falso ou que o herói Kenon está vivo. No fim desse episódio, o Melrhaze avisa ao Anos que o Shin, o seu braço direito, está vivo e está o esperando na floresta do Grande Espírito. Além disso, o Lei entregou ao Anos aquela espada estranha que o inimigo estava usando, sendo essa uma espada que se une a uma outra que a Misha tinha e se torna uma das espadas do Shin. O Melrhaze queria tê-lo avisado antes sobre isso, mas o Anos estava empenhado na renovação da masmorra subterrânea do Castelo Deusgate, e quando perguntado o que ele fez, o Anos disse ter construído uma cidade onde as 10.000 Eixas podem viver juntas. E agora que ele terminou de fazer isso, ele vai para o lugar onde o Shin está, e como tal do deus Nousgalia não pode ficar sem supervisão, o Anos promete transformar o próximo episódio em uma viagem de estudos para a Hearthstone, a Terra das Fadas. Alguns dias depois, vemos que o Anos teleportou seu grupo de fãs junto do deus Nousgalia para um campo verde. E agora, elas e os outros personagens principais terão que passar por um teste para descobrir os mistérios que os levam até a grande floresta. Todos são divididos em grupos de 4, e a Misha e a Sasha acabam ficando juntas do Anos. Do nada, eles veem uma criança sendo punida por alguns caras, pois ela tem espalhado informações de que uma floresta fantasiosa existe, sendo que todos acreditam que essa floresta é apenas fantasia, apenas ficção. O Anos salva a pequena garota e depois pergunta a ela como chegar naquela cidade, e ela parece saber. No entanto, ela deseja ir até essa cidade com
eles. Ela perdeu a sua memória e de repente estava nessa cidade, e após descobrir sobre essa floresta, ela sentiu que deveria ir até lá para descobrir mais sobre si mesma. Depois de ouvir isso, o Anos decide levar a garota até lá. Então ele perguntou se ela sabe algo sobre uma névoa, e ela disse que essa névoa aparece durante o eclipse, e esse evento irá ocorrer daqui a 9 dias, por apenas 3 minutos. Daí, como era de se esperar, o Anos usa seu poder absoluto para fazer o eclipse acontecer logo. Afinal de contas, mover um planeta não é nada demais para ele. Após fazer isso, o Anos teleporta todos para o lugar da névoa, e a garota nem mesmo se surpreende com a magia do Anos, pois para ela é como se ela já soubesse disso. Lá, o Anos pergunta se ela sabe algo sobre os seres espirituais que se escondem na névoa. Então a Lina diz que os espíritos Titi gostam de coisas novas, chegando a dar risadas de coisas discrepantes. Ao ouvir isso, a Misha decide contar uma piada ruim e pede para todos darem risadas. Mas antes da ideia ruim ser colocada em prática, mais seguidores do Anos chegam. Então o Anos pede a todos para que eles contem suas melhores piadas. A primeira a tentar foi a Misa, que contou uma piada que foi respondida romanticamente pelo Lei. Depois disso, a Eleanor pediu para sua filha tentar, e ela imitou a Sasha e a Misha. Logo em seguida, as fãs do Anos apareceram, e elas estavam com alguns bastões. Eles eram os bastões para dançar e cantar em nome dele. No entanto, esse bastão do Anos é um pouco sugestivo, por isso as garotas ficaram com vergonha. E isso foi bastante para fazer essas fadinhas aparecerem, rindo do tal do bastão do Anos. Ao olhar para o nosso protagonista, elas rapidamente o reconhecem como o rei demônio da tirania, e resolvem o levar até a floresta do grande espírito. Durante o caminho, o Anos pergunta sobre o demônio Shin Heglia, mas as Titi dizem que não conhecem ele. E seguindo em frente, os Titi dizem que a garota que acompanha o Anos parece o grande espírito, mas ela já está morta, logo isso não faz sentido. Além disso, os Titi sentiram o cheiro do grande espírito na Misa, e a garota disse ser a filha legítima do espírito Leno. E quando a Misa perguntou se as fadinhas sabem quem é o pai dela, as fadas foram embora, dizendo que isso é segredo. E chegando no local que eles queriam, eles encontram vários reis demônios, e do nada, a porta de entrada some. O mais bizarro é quando um rosto surge em uma árvore, dizendo ser o professor que irá nos ensinar sobre os espíritos. E agora, todos só poderão sair desse lugar após se graduar. Além disso, aqueles que passarem poderão conversar com o rei dos espíritos. Ao ouvir isso, o Anos manda a árvore realizar apenas um teste de uma vez, que ele e todos os seus subordinados irão passar. Um dos reis demônios que estava ali tenta dizer que fazer isso foi tolice, mas o Anos o lembra de que ele nunca perdeu na sua vida. Insatisfeito, o demônio propõe uma aposta com o Anos, e o nosso protagonista é tão confiante na sua vitória que ele aposta até mesmo a sua origem, em troca de algumas informações. Depois de fechar o contrato com o demônio, o Anos conversa um pouco com a garota sem memórias, e resolve ajudar a recuperar suas memórias. E usando o tempo que eles têm, a Eleanor diz que todos precisam estudar. Então eles vão até onde os livros estavam, e o Anos, como sempre, surpreende a todos, lendo os livros em apenas um segundo. Depois disso, ele se foca em ensinar tudo a todos sobre a grande floresta. Um tempo depois, a prova se inicia, e o Anos percebe que os seus companheiros estão tendo dificuldades. Então ele termina a prova rapidamente para ver a questão que eles estão tendo que responder. O demônio inimigo tenta dizer que o Anos está colando, mas ele já havia terminado a sua prova faz tempo. Quando as provas foram recolhidas, o Anos e todos os seus companheiros tiraram uma nota acima do máximo. O demônio inimigo tentou entender como eles tiraram essa nota respondendo tudo errado, mas isso era simples. O Anos usou uma espada abolidora da razão para tornar uma folha em branco em uma nota perfeita. Sinceramente, o autor desse anime exagera tanto que eu fico até rindo. Depois disso, o Anos provou que os inimigos dele roubaram, e por conta dessa roubalheira, a árvore decidiu que todos passaram no teste. Agora que o primeiro teste foi concluído, o Anos recebeu uma mensagem do Melreis informando que uma transmissão avisando a todos que o avo Gilravia é falso irá acontecer. E seguiram com as provações da árvore. Agora, ele quer que todos sejam testados pelos espíritos, e eu pensando que era só uma prova escrita, sacanagem. O segundo teste é bem simples, tem 20 escadas e apenas 5 delas levarão até o rei dos espíritos. Esse desafio parece contar com a sorte, mas o Anos decide fabricar sua própria sorte, que obviamente estava em risco pelos seus inimigos que queriam o atrapalhar. Por conta disso, ele transformou todos os seus companheiros em Anos e os deixou entrarem em cada uma das portas. Ele entrou na porta certa, mas a Lina, que havia entrado por uma outra porta, aparece na frente dele e diz ter se lembrado que todas as portas têm atalhos que levam até o rei dos espíritos. O Anos passa essa informação a todos e segue o caminho na direção do rei dos espíritos. Junto da garota que tem o rosto escondido, eles encontram uma porta invisível e entram nela. Nesse momento, a garota começa a lembrar que ela já esteve aqui várias vezes e que agora, mais do que nunca, ela realmente precisa ver o rei dos espíritos. No entanto, ao avançar, um daqueles demônios gigantes, agora com a personalidade feminina, pede para que o Anos a ajude a salvar a sua outra metade. Uma loucura total e muito difícil de explicar. Eu só sei que, como sempre, o Anos promete fazer tudo. Bem perto dali, o Lee estava chegando perto do lugar onde o rei dos espíritos fica, mas do nada eles foram surpreendidos por um monstro que decidiu deixá-los passar. E por incrível que pareça, o Lee chega até o rei dos espíritos, e pelo visto, esse rei dos espíritos parece um Apos Gilravia que chegou a aparecer na primeira temporada. Quando o Lee tenta falar com ele, a voz da árvore feia surge e diz que mais uma provação precisa ser feita. Dessa vez, o Lee precisa quebrar o elmo do rei dos espíritos com uma dessas espadas espirituais. Enquanto isso, o Anos foi passar por aquele mesmo lobo sinistro de antes. Mas para o Anos, o lobo queria realizar
realizar uma provação. Em resposta, o nosso protagonista protege a garota e aceita o desafio, e como o Anos é o Anos, ele passa facilmente pela aprovação do inimigo. No entanto, o lobo de alguma maneira conseguiu tirar a garota da proteção do Anos e a levar para algum lugar. Do lado do Lei, ele estava tendo problemas para enfrentar o Rei dos Espíritos, pois ele estava usando uma arma que selava as suas origens. Então, a Misa resolveu agir para ajudar o seu amado. Nesse momento, o corpo dela se transformou e a Misa encontrou a sua verdadeira forma como filha de um espírito. Logo em seguida, ela começou a usar uma magia que transforma o amor dela em poder para o Lei usar. E com todo esse poder, o Lei consegue acertar o elmo do inimigo. Mas ele não se dá por vencido e sela o Lei, para logo em seguida acertar a Misa bem no meio da origem dela. Enquanto isso, o Anos estava tendo que lidar com mais o inimigo pensando que poderia o vencer. Dessa vez, o inimigo queria usar uma magia ancestral contra o Anos. No entanto, o cara foi burro demais ao pensar que pode derrotar sozinho o ser que sozinho derrotou até mesmo o tempo. E em resposta a essa burrice, o Anos o derrotou. Depois disso, o Anos ficou de frente para o Rei Espírito, que removeu seu capacete e mostrou ser a própria Espírito Leno. No entanto, ela parece corrompida e também está usando o nome Avos Gilreivia desde que o próprio Anos sumiu. Ela toma todos os subordinados do Anos e ele se vê obrigado a recuar. Para piorar tudo, esse Avos Gilreivia foi criado usando o corpo da Misa. Tudo isso por conta daquele lance das tradições, que rolou até mesmo na primeira temporada. Agora, metade da Misa é o Rei Demônio Falso e a outra metade é a Misa. Para a salvar, o nosso protagonista pretende derrotar somente a metade que representa o Avos. No entanto, do nada, os nossos personagens principais são colocados em uma armadilha da árvore. E a árvore só fez isso pois ela não pode permitir que a filha do Rei dos Grandes Espíritos seja morta. E quando Anos decide sair desse lugar, um antigo subordinado dele aparece para o enfrentar. E do lado do Anos, aquele demônio velhote chamado Iggs aparece dizendo ter salvo a Lina do sequestro. E agora, o Iggs, o Rei do Inferno, irá lutar contra esse cara enquanto Anos segue com o seu caminho. O nosso protagonista faz isso e mais à frente ele se depara com a Lina são e salva. Ela deseja ir até o Rei Espírito, então ela chama por aquelas fadinhas pequenas e pede para elas a ajudarem a sair da prisão. As pequenas concordam, desde que isso seja mantido em segredo. Agora, o tal do Alvos está tentando novamente controlar os demônios, mas existem aqueles que não acreditam nele e acreditam somente no Anos. A cidade inteira estava sendo afetada por isso, sendo isso um perigo até mesmo para a família do Anos. Lá dentro, aquela professora que desafiou o Anos estava sofrendo por ter sido transformada em um híbrido, e aqueles que estavam batendo nela repetiram as mesmas frases que ela mesma já disse a várias pessoas. E tudo isso continuou até que a mãe do Anos tentou impedir os caras de continuarem. O pai do Anos também chegou junto, mas ele é fraco demais para enfrentar esses caras. Porém, o nosso protagonista chegou e fez com esses demônios exatamente o que eles prometeram fazer com a família do nosso protagonista, que era separar os membros deles em vários pedaços. Desse jeito, a professora híbrida foi salva e levada para a casa do Anos. Lá, ela recebeu o melhor dos cuidados, e o pai do nosso protagonista ficou muito feliz pelo seu filho trazer tantas mulheres para casa. E agora, os nossos personagens principais precisam entrar no castelo de Deus Gage e derrotar o Avos. Antes do nosso protagonista partir para fazer isso, aquela professora nojenta pede para ele a matar logo. E por ela ter defendido a mãe do Anos de apenas um único golpe, o nosso protagonista disse que se a visão deturbada dela um dia mudar, ele irá devolvê-la à origem dela. Dito isso, ele parte por uma passagem subterrânea que dá direto na cidade das Seixas que ele criou. Lá ele vai até uma passagem que está conectada à masmorra que já existia no subterrâneo do castelo dele. Mas antes de partir, ele avisa que os inimigos já devem estar esperando por ele. Todos concordam com isso e ficam preparados, e o Anos teleporta todos. Assim eles chegam na masmorra e logo dão de cara com o Rivers e a nova professora acompanhada de uma mulher fazendo a escolta, para ver se os nossos personagens principais estavam passando por ali. Obviamente o Anos ocultou todos com uma magia, e ao olhar para o braço do Rivers, ele viu que o cara tinha deixado um sinal para ele, usando o símbolo de divergente em sua roupa. Ao perceber isso, o Anos deu o sinal de que ele estava ali, e assim o Rivers e a professora se separaram daqueles que estavam sendo manipulados pelo Avos. Então, antes de agir, o Anos perguntou a localização de 3 pessoas, sendo o Rei Demônio Mascarado que diz ser o Rei dos Espíritos, o Nosgalia e o falso Avos Gilreivia. Além disso, o Anos vai usar uma magia de manipulação do tempo para investigar o que está acontecendo, pois a origem do nascimento da Misa é o rumor e tradição de Avos Gilreivia, coisa aí de 2000 anos atrás que foi espalhada pelo herói Kenon. E mesmo a Misa tendo apenas 15 anos, o Anos acredita que vai encontrar uma explicação para tudo isso voltando no passado, e o medo dele é acabar com os rumores e tradição sobre o Rei Demônio da Tirania e a Misa acabar sendo pega pela doença dos espíritos e começar a desaparecer. Para usar uma magia de tempo, o Anos precisa que nenhum inimigo esteja por perto, então o Rivist pede para o Anos usar uma magia poderosa que o deixe ferido, para que assim ele possa mentir sobre a localização dele. Ele faz isso e o cara é afligido por uma dor insuportável, sendo essa a maior dor que ele já sentiu em sua vida. Após ser ajudado pelo Rivest, o Anos prometeu realizar um desejo dele. Assim como todos distantes dele, o Anos vai até o local que ele desejava e lança uma magia que levou todos para 2000 anos no passado. Daí, para não serem descobertos, o Lei usa uma magia de origem dele para ocultar a origem do Anos, e o nosso protagonista usa uma magia que os deixa indetectáveis para que eles possam andar livremente pelo passado sem mudar o rumo das coisas. Os únicos que são permitidos a interagirem com o passado são Eleonor e Azesha. Lá eles veem o Shin usando a
mesma roupa que o tal do Avos usa, e ele estava acompanhando a Grande Espírito. A Grande Espírito queria comer um doce que acabou, mas a Zeisha foi lá e deu esse doce para ela, e em troca, a Zeisha recebeu alguns cookies. A Lina estava junto do Anos, e ele a pergunta se ela reconhece aquele cara de máscara, e em resposta, ela diz que não. Então os nossos personagens principais seguem os seguindo para descobrir o que aconteceu. Lá, eles veem os dois lidando com alguns lobos, e o Anos, do nada, inventa de ensinar a Sasha a usar uma magia leve que não chame a atenção. No entanto, o fato dele chegar perto dela a faz perder um pouco do controle dos seus olhos, e isso chama a atenção do Shin e da fada. Para resolver esse problema, o Anos se transforma em uma criança e aparece para os dois dizendo ser o Anoshu. Ele apresenta seus amigos e diz ter apenas um viajante. A fada ri do pequeno imitador de Rei Demônio da Tirania e de todos os seus amigos. Já o Shin, por algum motivo, segue o roteiro, fingindo acreditar que o pequeno Anoshu é uma boa pessoa. O nosso protagonista segue em frente e diz que o seu objetivo é curar a perda de memória da sua amiga chamada Lina. No entanto, a Leno, mesmo sendo a mãe dos espíritos, não tem informações sobre essa garota. Mas no privado com o Anoshu, a mãe dos espíritos diz que a Lina é a Fran, a fada do amor. A mãe dos espíritos fingiu não saber, pois ela sabe que a fada do amor desaparece se ela perceber que é a fada do amor. E o melhor a ser feito é fazer com que essa fada primeiro se lembre sobre o amor. A explicação dela é interrompida por um monstro aparecendo, e como o Lei estava sem uma arma, o Anos pede para o Shin emprestar sua arma. O cara faz isso, e ao ver a força do Lei, o Shin resolve deixar essa espada com ele, e o pagamento por usá-la será bem simples. O Lei terá que causar um arranhão nele. Imagina que lindo, seria um mundo onde você paga suas dívidas, agredindo os outros. Bom, iria ser basicamente Berserk. Após o ataque dos lobos, a Grande Espírito ficou pensativa sobre aquele tal de Nosgale. Será que ele ainda está vivo? Após tudo que o Anos fez com ele, em resposta, o Shin disse que ficaria a protegendo até que ela não estivesse mais em perigo. Do nada, a Leno recebe a notícia de que o avô dela está indo embora. É triste, mas graças à vinda ao passado de todos, eles puderam ganhar as folhas da sabedoria para lutar. E o Anos só não pode receber uma, pois ele já ganhou uma. E a árvore vovó estava subindo, pois as tradições de guerra sobre ela estão perdendo a força. Antes de ir embora, a vovó disse que um dia a Leno teria que escolher entre as tradições ou os seus próprios desejos. A vovó está satisfeita com a escolha dela, e agora ela quer saber o desejo da Leno. Depois disso, a Leno ficou triste, mas as lágrimas dela dão vida a novas crianças, e o nascimento de uma nova vida deixa ela feliz. Assim, uma árvore baseada no ensinamento nasceu. Depois de tudo isso, a Leno perguntou quanto tempo o Anos iria ficar ali com eles, e ele falou que queria ficar até resolver a questão da Lina. Após o Shin e a Espírito partirem, o Anos foi com a Eleonor e a Zeisha investigar algo. Ele foi até a árvore do ensinamento, e lá, ele pediu para a Zeisha encontrar o livro que fala sobre a fada do amor. E enquanto ela procurava, vemos a Lino conversando com o Shin sobre o que ela faria após ela ficar em segurança. E em resposta, ele disse que iria em busca do seu mestre reencarnado há 2000 anos no futuro. Juntos, os dois foram para um campo aberto, e lá, a Lino mostrou para o Shin as únicas flores capazes de absorver as lágrimas dela. Ela tenta fazer o Shin se tornar uma pessoa mais amável. No entanto, não existe muito amor no coração dele, por isso, quando ele rega as plantas, elas começam a murchar. Ela pede para ele pensar no amor, nem que seja pelo amor ao Rei Demônio da Tirania. E em resposta, ele disse que serve o seu mestre por gratidão e não por amor, sendo o corpo dele agora somente uma espada. Em resposta, ela disse para ele ser feliz e brincar, e também mostrou alguns espíritos que estão felizes por ele tê-los salvo. O Shin tenta recuar, mas a Lino o faz brincar, mexendo aí com a confiança que ele tem. Ele perde o desafio, e a Lino ganha a chance de pedir algo para ele. No entanto, do nada, um tal de Edomaid, o rei da conflagração, aparece querendo falar com eles sobre a raça divina. Esse Edomaid queria ajudar o Nosgale a obter um filho supremo a partir da Grande Espírito Mãe. No entanto, o Shin não iria permitir ele fazer isso. Bem perto dali, o Anos estava assistindo tudo isso, e na frente dele, o Shin pediu para o Edomaid o levar até o Nosgale. O cara faz isso, mas eles precisam cumprir algumas condições para que o Nosgale apareça, como ir para o centro do lago. Bom, eles fazem o que o Edomaid pede, e como esperado, algo bizarro acontece, pois de acordo com o Edomaid, para fazer o deus Nosgale aparecer, ele precisa pôr a vida da Leno em perigo, pois ela é um ser muito importante para esse deus. No entanto, o Shin não deixa isso acontecer e enfia sua espada no peito do Edomaid, mas dentro do corpo do Edomaid estava o próprio Nosgale. Tudo isso porque durante a morte desse deus, o próprio Edomaid ofereceu seu corpo para o cara se abrigar, e assim, de acordo com o Shin pediu, o Nosgale realmente aparece. No entanto, ele ainda não parece ser páreo para o poder do Shin, mas ao invés de lutar, o Nosgale abre a boca e começa a falar que o Shin na verdade não é um demônio, e que ele é uma espada mágica criada pelos demônios, e é exatamente por isso que o Shin não sente amor. Ele é apenas uma espada mágica. Então o Nosgale oferece ao Shin algo que somente aqueles que detêm o poder da ordem podem dar: a realização do desejo do Shin de ser capaz de sentir amor. No entanto, o Shin responde isso dizendo que não precisa de amor, pois para ele o seu corpo é apenas uma espada. Ele corta a cabeça do inimigo, mas novamente ele escapa de ser morto por eles. Depois disso, a Lina começou a pedir desculpas para o Shin por tê-lo julgado por não sentir amor. Ela prometeu ensinar sobre o que é amor, mas o Shin seguiu sem entender a tristeza dela, e muito menos essas coisas sobre amor. No fim, a Lina disse acreditar que o Shin deva ser capaz de obter o amor, e ela prometeu tentar o seu melhor para ajudá-lo a descobrir mais sobre isso. Em resposta, o Shin apenas concordou em a ajudar nisso, pensando que essa é mais uma das ordens da pessoa que ele deve proteger. Depois disso, vemos um garotinho de olhos azuis tentando
tentando ver o Rei Demônio. No entanto, os guardas do rei falaram que ele morreu e mandaram o garoto ir embora. Depois dessa pequena cena, vemos o Anos perguntando para Alino se é possível mudar as tradições que dão vida a um espírito. Tudo isso com ele ainda vivo. Em resposta, ela mesma disse que não sabe. A única coisa que ela pode afirmar é que um rumor contrário ao de um espírito pode fazer com que ele deixe de existir. No entanto, usando a verdade, o rumor de um espírito pode acabar mudando. Enquanto o Anos estudava o que fazer, o Lei e o Shin estavam duelando, até que Alino e o Anos chegaram ali, e para deixar Alino feliz, o Shin seguiu o conselho do Lei e disse que queria derrotar o seu oponente para voltar ao lado dela. Com a batalha deles continuando, o Shin repara que o Lei evoluiu bastante durante a batalha, tendo em apenas um dia adquirido até mesmo algumas habilidades dele. Em resposta a isso, o Shin resolveu usar seu verdadeiro poder. O Lei se defendeu, mas mesmo assim ele foi pego, pois essa habilidade corta o passado efêmero. Depois de a usar, o Shin deu as costas e agradeceu ao Lei por o permitir mostrar essa técnica que ele aprendeu após perder para o grande herói. Logo em seguida, o Shin foi regar as plantas do amor, mas por ele não ter amor, elas novamente murcham. E dessa vez, Ali não ficou dizendo para ele usar o amor, pois ela sabe que ele não carrega isso dentro de si. Ela é a deusa que criou o mundo, e junto do Anos, eles fizeram a barreira que separa as raças, sendo ela uma das poucas aliadas que o Anos teve. E seguindo o seu caminho para o castelo, o Anos presenciou aquele garoto de antes sendo levado para receber uma punição. Isso está acontecendo com o garoto, pois ele era um prisioneiro do Anos, e o nosso protagonista reconhece que deveria tê-lo libertado antes de desaparecer. O garoto estava recebendo uma dura punição dos demônios. Afinal de contas, os demônios têm muito ódio daqueles que causaram muitas baixas ao seu povo. E quando o garoto iria ser queimado vivo, o Anos apareceu. O homem na sua frente perguntou ao Anos por que dele salvar um garoto que carrega o sangue do Jerga, um humano que matou muitos demônios sem piedade alguma. Em resposta, o Anos fala para o Devidra que se esse garoto tiver sido aquele que matou a criança dele, ele irá permitir a sua vingança. No entanto, esse garoto é inocente e matar ele é fazer o mesmo que os humanos fizeram com os demônios. Irritado, Devidra tenta descontar a sua raiva no Anos, mas ele recebe todos os golpes e fica de pé, e logo em seguida dá o seu discurso, dizendo que esse tipo de ódio é algo que não tem fim, e a única maneira de se livrar desse ciclo infinito de ódio é parando de matar. Em resposta, o Devidra tenta mais uma vez eliminar o humano, mas o Anos para o golpe dele usando seu olhar demoníaco. Ver esses olhos faz o Devidra se emocionar e clamar pelo seu mestre. No entanto, o Anos diz que ele é apenas um pequeno viajante, e o Devidra reconhece que o seu mestre adora viajantes. Todos se ajoelham e pedem desculpas ao Anos por não conseguir esquecer o ódio e por não conseguir protegê-lo. Em resposta, o Anos disse que daqui a 2000 anos, um mundo maravilhoso vai estar aguardando por todos eles. Após o salvar, o Anos resolveu empunhar a sua espada abolidora da razão para fazer algumas coisas um pouco tiranas. Mas antes que ele fizesse isso, o garoto humano acordou e informou ao Anos tudo o que aconteceu com ele. Então, como o garoto agora deve uma ao Anos e ele precisa agir para que no futuro ele não seja morto, o Anos resolve usar o herói Igaret para salvar a vida do outro rei demônio, carregando consigo os rumores sobre ele. Após realizar esse truque com a espada abolidora de razão, o Igaret deixa de existir nessa realidade. Depois de fazer isso, uma mensagem na parede sobre o amor ao rei demônio é revelada. Ao avaliar essa escrita mágica, o Anos entende que eles precisam ficar nessa realidade até o anoitecer. E de acordo com Anos, até mesmo o próprio Shin pode obter o amor se ele quiser, pois a própria deusa Miritia mesma já disse que se esse fosse um mundo onde você não pode obter o amor, seria melhor destruir esse mundo inteiro. A maioria dos deuses ignoram os seres vivos desse planeta. No entanto, a ordem do mundo é feita pela afeição dela. Não só isso, mas o Anos prometeu para a deusa Miritia que ele iria acabar com toda a tristeza e destruição que os deuses permitiam acontecer em massa. O Anos revela a verdadeira mensagem por trás e diz que essa mensagem de amor era da deusa para ele. Ele sabe que a deusa deixou muitas coisas importantes para ele. No entanto, antes de qualquer coisa, ele levou a Misha até o lugar onde todos aqueles que ele não conseguiu proteger descansam. Ali, o Anos declarou a todos que a paz chegou e que todos eles podem se orgulhar, pois os esforços deles não foram à toa. Para melhorar o clima, a Misha enche o local de flores com a sua magia de criação e diz para o Anos que ela pode sentir o coração de todos ali e que todos continuam apoiando ele. No fim, o Anos agradeceu a todos e disse que sem eles, nada disso seria possível. Depois disso, o tempo foi se passando e os acontecimentos do passado foram sendo revelados. Após o Anos deixar de existir, o herói decidiu criar o Avos para acabar com o ciclo de ódio infinito dos demônios e dos humanos. O herói pediu para o Shin o apoiar, mas ele disse que não queria fazer isso, mas também não queria o atrapalhar. Depois desse encontro, o herói disse para Alino que o Shin mudou, e ela disse para o herói que foi porque ele a ensinou sobre o amor. Nesse momento, Alino percebeu que ela ama o Shin e resolveu falar isso para ele. Ela confessou loucamente o seu amor por ele, e ele respondeu dizendo que não sente amor, mas que de algum jeito ele se sente confortável ao lado dela. No entanto, esse tempo que eles vão passar juntos irá terminar, pois ele irá eliminar os inimigos da Alino e depois irá reencarnar. Alino diz que isso é injusto, então o Shin promete realizar qualquer desejo dela. Ela pede ele em casamento e o Shin aceita. Assim, eles realmente fazem uma cerimônia e se casam, na frente de todos os personagens principais, e rola até mesmo um beijinho apaixonado. Depois disso, eles obviamente precisam ter a primeira noite deles juntos, e como eles ainda não estão prontos para isso, Alino pediu para o Shin contar a ela como ele conheceu o Alan. E basicamente, o Shin sempre foi poderoso e nunca esteve interessado em ninguém, até que ele conheceu o Rei Demônio e não conseguiu derrotar. Na época, o Shin percebeu que ele sempre esteve em busca de alguém para ser o dono da espada mortal matadora de deuses, e o Anos foi o único que deu razão à vida de Shin de lutar. Depois do papo, Alino chamou o Shin para
brincar de pula-pula na cama. Isso foi feito e alguns meses depois descobrimos que a mãe dos espíritos ficou grávida de um demônio. E para que essa criança nasça viva, ela precisa encontrar um jeito de encontrar as tradições dela e as espalhar, para que essa criança nasça viva sem usar a origem dela. O Shin escolheu um nome para a criança, seja ela homem ou mulher. No entanto, mesmo assim, o Shin resolveu reencarnar. Já a Lino, sendo a mãe dos espíritos, resolveu seguir em frente e dar à luz a um ser que é metade demônio. Para piorar tudo, no momento em que o Shin foi reencarnar, um inimigo apareceu na sua frente. Tinha que ser novamente o Nosgalia. Ele cria uma lenda e uma tradição para a criança da Lino, fazendo com que ela seja baseada no tal do Avos de Uhura que o herói Kenon queria ser. Nesse momento, a criança sai da barriga dela e começa a nascer. Então, em seu último esforço, a Lino usou uma magia para tentar enviar essa criança para uma época em que o Anos esteja vivo. O Shin chegou para ajudar, mas dessa vez foi tarde demais. No fim, o Shin resolveu espalhar os boatos sobre o Avos, mesmo que isso seja contra o seu mestre. Tudo isso para proteger a criança, que a partir de agora irá representar a vida da Lino, que acabou morrendo por conta desses acontecimentos. E o Shin entendeu quão tolo ele foi por não ter ficado ao lado dela e tê-la feito feliz. Essa história de amor faz todos que assistiram bem de perto chorar. E agora que o Anos sabe disso, ele pode dar um jeito de resolver esse assunto. Então eles partiram para resolver tudo, mas logo uma voz anunciou para o Anos que os estudantes de uniforme branco iriam começar a ser mortos um por um, e que o Anos deveria ir sozinho para impedir isso. E de acordo com o Anos, os inimigos não devem ter a espada abolidora da razão, por isso eles querem ganhar tempo. Então o Anos usa uma magia nas garotas que queriam até o local da execução para elas ficarem indetectáveis e irem até lá, enquanto o Anos tentava chegar até o Rei dos Espíritos. Mas no caminho eles estão detectados por alguns inimigos que rapidamente são derrotados e imobilizados pelo Anos. Depois disso, o Anos finalmente se encontrou com o Avos de Uhura, acompanhado do Lei, e para parar o Anos, o Avos prometeu começar a eliminar os estudantes de roupa branca. E quando a execução foi começar, o demônio queria executar a pessoa na sua frente era na verdade o Devidra, e ele não queria se esquecer que o seu verdadeiro rei demônio é uma pessoa que não mata pessoas sem motivos, por isso ele se rebela contra todos. Além disso, o demônio queria ser morto, é aquele garotinho que o Anos salvou e reencarnou há 2000 anos atrás. E agora, durante essa batalha, ele mesmo salvou o Devidra. Devido à lavagem cerebral do Avos, os guerreiros manipulados acabaram sendo facilmente derrotados. Tudo isso pela Misha, recriando o castelo de Deus Gage e usando a sua magia absoluta, que pode até mesmo transformar os seus inimigos em gatinhos de gelo. O Avos tentou mostrar mais reféns, mas com uma simples ida no passado, o Anos conseguiu bolar um plano para lidar com isso. Então, para acabar com tudo, o Lei iria usar sua espada para cortar o destino e resolver o problema. No entanto, isso era uma armadilha que foi evitada pelo Anos. Quando ele faz isso, a realidade muda, e o Anos fica de frente para o Shin, que agora é inimigo do Anos. O nosso protagonista promete salvar a Misa e resolver tudo. O Shin aceita a verdade e confia em seu mestre para salvar a Misa, mas ele ainda deseja ser morto pelas mãos do Anos. Tudo isso para poder ir até o mesmo lugar em que a Lino descansa. Para desafiar o Anos, o Shin usa o seu melhor ataque, sendo algo que ele levou a vida inteira para aprimorar. Após o derrubar, o Anos falou que agora nesse mundo ele tem um pai. Pode ser um cara bobo e divertido, mas por tudo na sua vida ele deseja o ver vivo e feliz. Por isso o Shin deve viver e fazer a Misa feliz. O Shin pergunta se a Misa o aceitaria como pai, e o Anos reforça esses sentimentos, dizendo que sim, e que a garota sempre quis o conhecer. Em resposta, o Shin disse que o seu mestre se tornou mais forte e mais bondoso do que há 2000 anos atrás, e assim eles dão as mãos e partem para realizar seus verdadeiros sonhos. Enquanto isso, o herói Kenon estava indo com um trudo para cima do Avos. O Avos, usando o corpo da Misa, tenta convencer o Lei a se tornar dela, pois ela é a amada Misa dele. No entanto, ele diz que a Misa ainda está viva dentro dela lutando. Durante a luta deles, o tal do Nosgalia aparece, mas o Anos já chega colocando esse deus para descansar no cantinho. O deus se levanta e diz que o mundo inteiro se baseia na ordem, e que a ordem dele não será manchada, e que tudo até agora ocorreu de acordo com o previsto. No entanto, o Anos diz que não é ele quem irá eliminar o deus dessa vez, e sim o seu braço direito, vingando assim a esposa dele. O Shin parte para cima dele, mas o deus agora está com seus poderes de volta, e isso acaba não sendo uma tarefa fácil. Do nada, aquele pedaço do livro do amor que a Lino havia arrancado e dado para o Shin caiu no chão, e quando ele tentou pegar, o cara começou a atacar fogo no Shin. Nesse momento, aquele espírito sem memórias que estava ao lado do Anos por todo esse tempo aparece, e durante todo esse tempo ela esteve viva, mas precisava do empurrãozinho do amor para voltar a ser quem ela é. O Shin continua a lutar e a Lino o ajuda, pedindo ajuda dos seus amigos espíritos. Além disso, a avó da Leno também voltou à vida por conta das ações do Anos. Ela apoia a Leno com o seu poder, e todos os espíritos apoiam o Shin. A batalha continua, e o Shin, agora usando o poder do amor e da amizade, consegue derrotar um deus. Em resposta, o deus tenta mudar a ordem do Shin, mas para a infelicidade desse deus, dessa vez o Shin usou a lâmina que divide a origem de forma infernal, causando um dano fatal à origem desse deus. Enquanto isso, o Kanon continuava lutando contra o Avos, e mesmo que todas as suas origens sejam destruídas, ele continua focado em libertar a Misa que está dentro dela. Então, para trazer de volta, o Shin usa a habilidade que ele aprendeu com o pai da Misa. Essa habilidade consegue separar a origem da Misa em duas. O Avos tenta voltar a se unir com a Misa, mas a garota revela o quão importantes são todos aqueles que ela ama, incluindo o Lei e os seus amigos. No fim, o Lei tenta destruir o Anos, mas ele foge e finalmente obtém a espada quebrada que rasga a lógica, que estava guardada no castelo do Anos. Porém, o Anos chega para iniciar a rodada final, agora tendo a ajuda do seu braço direito e da Lina, a grande mãe de todos os espíritos. Mesmo em desvantagem, o Avos ainda estava confiante por conta da espada que ele obteve. Os dois começam a lutar, usando os mesmos poderes, e de início pareceu que os dois estavam no mesmo nível, mas no fim, o Avos era apenas um espírito criado usando as lendas e tradições
instruções do nome Avos, e sendo uma farsa, o Avos não é páreo para o nosso protagonista. Então, para o derrotar, o Avos resolveu se sacrificar para dar o seu poder ao deus Nosgalia. Assim, o deus Nosgalia voltou novamente, e agora ele está usando o poder do castelo de Deus Gage, mais a espada cortadora de razão para tentar ir contra o nosso protagonista. No entanto, o Anos não aceita isso, e em uma tela branca, o Anos diz que o Nosgalia tem medo dele. O deus tenta dizer que ele é a ordem e que não é capaz de sentir essas coisas. Então, Anos, para finalmente resolver isso, enfia sua mão na origem do seu antigo subordinado, que está dentro do deus, e oferece ele um desejo. Isso era exatamente o que o seu subordinado Balandro queria, e assim, o Anos irá realizar o sonho do seu subordinado de completar uma magia que pode usurpar o poder de um deus. Isso é feito, e tudo é resolvido. Assim, o antigo subordinado do Anos volta à vida, e o deus novamente desaparece, dizendo que o mundo inteiro será destruído por conta do Anos. Depois disso, Alina falou com a sua filha, e infelizmente, depois de tudo, Alino desapareceu novamente. Então, antes de falar sobre Alino, o Anos decidiu resolver o problema da Misa, mudando os rumores e tradições que mantêm a Misa viva. Feito isso, ele traz Alino de volta, afinal de contas, as lendas e tradições sobre a Mãe dos Espíritos nunca vão deixar de existir. Com Alino viva, foi fácil trazer a Misa de volta. Alguns dias depois, a Misa e o Shin irão anunciar para todos que o Avos é falso, e dessa vez, o Shin finalmente pode dar uma palavra com a sua filha. Depois de toda essa emoção, finalmente foi anunciado a todos o verdadeiro posto de todos, e agora, agindo como o verdadeiro rei demônio da tirania, o Anos deu as suas ordens tiranas a todos. A primeira é que nenhuma classe é superior à outra, e as outras regras foram que as pessoas devem procurar fazer o bem e permitir a liberdade dos outros, e caso alguém vá contra isso, eles receberão uma punição direta do Anos. Assim, o anime vai terminando com as seguidoras do Anos cantando, e o Shin sendo o pai protetor para cima da Misa e protegendo a ela dos avanços românticos do Lei. No fim do anime, o Anos percebeu que uma parte da sua memória está faltando, e isso provavelmente se deve a uma versão sua do futuro, que já fez outras viagens, o ajudando aí, e ele mesmo não sabe sobre isso. Desse jeito, o anime termina com o Anos caminhando em direção a uma garota num ponto mais alto de uma escada bem brilhante.